pega hoje é a questão do piso salarial, que houve uma queda de receita. Isso, Sintep tem consciência, todo mundo tem consciência, o país está passando por uma situação muito difícil, mas os pais podem ficar tranquilos. Segunda-feira, havendo essa paralisação, não é greve. Eu não acredito que eles vão fazer essa greve, tá certo? E se fizer é um direito, é uma paralisação de um grito, tipo assim, de pessoas que também não está a par do que está acontecendo e está embarcando em falácias, como como algumas pessoas mal intencionadas, por questões eleitoreiras, está tentando tirar proveito em cima dos nossos professores. Eu, como professor, já vivenciei esses outros momentos, tá certo? E deixar claro, o aluno não será prejudicado. Haverá corte de ponto dos professores na segunda-feira de quem paralisou? Não, desde que seja reposto a aula. Agora, nós vamos deflagrar uma greve. Aí a conversa é outra, né? Aí sim, nós temos procuradoria, nós temos para ter essa conversa e entrar nesse entendimento. Esse problema que estão vivenciando em Barra do Garças não é só Barra que passa por isso, o país inteiro passou por isso. Inclusive no próprio Mato Grosso, foram poucos municípios que fizeram a recomposição de 33%. Agora, de 59%, acho que nenhum município do país fez isso. E nós fizemos. Talvez foi aí aonde houve, eu diria assim, uma ausência de experiência naquele momento. Se tivesse naquele período lá, quando em 22, a ânsia de melhorar a questão do servidor, e a gente tivesse fracionado, dado 15% naquele período, 15% em 23 e 15% agora, nós chegaríamos a 45% e estava todo mundo apaziguado, não precisava nem mexer no que estava ali. Não estaria passando por esse dissabor que está passando agora. O que nós estamos passando de sabores por quê? Que nós fomos na intenção de fazer valer a valorização do servidor e chegou em torno de 59 alguma coisa por cento de aumento, tá certo? E essa negociação ela continua, tá aí, embora para acalmar os pais. A pergunta é: os pais fiquem tranquilos, seus filhos não serão prejudicados. Tanto os nossos professores quanto diretores, eles estão bem conscientes nessa situação, muito pelo contrário. A educação de Barra do Garças avançou muito graças ao compromisso dos nossos profissionais da educação. E eu tenho certeza absoluta que todos eles está tão angustiado quanto a nós para resolver essa situação. E nós não estamos fugindo de resolver, como não fugimos quando assumimos a gestão em 21 e 22, nós conseguimos fazer esse ajuste. Então, é normal, é salutar essa discussão. A gente aqui, tanto a gestão municipal quanto o vice-prefeito e ex-secretário de Educação, nunca se furtou de estar tendo essas falas e essas conversas. E muitas vezes essas falas partiu de nós mesmos, de chamarmos para uma conversa como foi lá em 22, em 21 e 22, para que nós chegássemos num denominador comum para as melhorias que tivemos. Eu acredito que isso não vai passar de um mal entendido, o qual não tem um servidor da educação e do Sintep que vai achar uma fala nossa, do qual nós discordamos daquilo que foi acertado. É tanto que o que está cumprindo é o que nós acertamos, está em ata, está tudo em ata. E tem os documentos que foi encaminhado sim para o TCE e para o Tribunal, o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. Essa consulta está aqui com o Dr. Herbert e nós estamos no aguardo. Em relação à questão do valor, o que eu posso afirmar de forma estatística, porcentagem, é que ele vai estar acima da inflação. Nós temos o artigo 73, inciso 8º, que rege a Lei Geral das Eleições, e a Lei 9.504/97. E lá é preconizado que se o agente público, no decorrer do ano eleitoral, der uma recomposição relacionada às percas, né, do poder aquisitivo, sejam superior a esse período do ano eleitoral. Então nós temos que tomar cuidado, inclusive 2023 foi 4,62, vamos supor que seja o IPCA, o índice oficial. Esse índice, tendo em vista a Lei 9.504/97, ele começa a partir de janeiro até o momento que for concedido. Salvo engano, está em 2%. Então esse é o primeiro ponto. Gostaria de corroborar com a fala do professor Severino no que tange ao compromisso dessa gestão no diálogo, na negociação coletiva, e foi constado na terceira ata, o termo que ficou colocado lá na ata, que pode ser publicizada. Eu sempre nas reuniões eu demonstrei essa preocupação. Isso aí
foi deixado claro. E a gente constou que seria feita uma consulta ao Ministério Público Eleitoral, que é o TRE, foi feita essa consulta, e também nós fizemos uma consulta ao TCE. Inclusive nós fomos na terça-feira, inclusive fomos junto com o professor Gibran, que é o atual presidente do Sintep, fomos ao TCE no sentido de tentar dar uma celeridade a essa consulta feita. Inclusive, eles me passaram um documento que o entendimento do TCE, não da consulta específica nossa, mas uma consulta que foi feita lá em 2022 pela Prefeitura Municipal de Marcelândia, que o entendimento do TCE é pela não aplicabilidade do piso do magistério. Inclusive foi o conselheiro relator Domingos Neto, que é o conselheiro que julga as contas do município. Então os conselheiros eles acreditam que houve uma revogação tácita do artigo 5º da Lei 11.738 de 2008, que concede o piso do magistério. E essa revogação tácita ela adveio do emenda constitucional lá de 2020. Então nós temos esse documento do TCE que fala que inclusive os gestores podem subir a sofrer sanções em caso de edições de decretos para a instituição do piso. Esse documento é público, posso deixar com todos vocês, é o processo número 44802, dígito 8 de 2022. No entanto, a gente sabe que também existem outros entendimentos do STF e por isso a gente mantém nossa negociação coletiva junto ao Sintep. A gente fica muito triste pela politização que está sendo feita, né? A gente sabe que há interesses políticos por trás, pré-candidatos a vereadores, enfim, isso aí não é salutar para toda a classe. Ao longo desses anos da gestão do Dr. Adilson, o funcionalismo público avançou em muito, conforme disse o professor Severino, foi mais de 60% de reajuste somente para o magistério, sem contar os técnicos que devem ultrapassar 100%, 110%. né? 110%. 106 mesmo. 106%. Então, assim como todas as outras categorias estão sendo respeitadas, nunca houve essa porta aberta de diálogo entre gestão e funcionalismo público, isso também quero deixar claro. Obviamente é direito do servidor essa questão da paralisação, de fato existe uma lei federal do piso, só que foi feitas negociações coletivas, mesas técnicas que comprovaram as dificuldades financeiras de todos os municípios. Não é exclusividade de Barra do Garças, essa situação do piso. Vários outros municípios sequer consideram os 33% que lá em 2022 o município de Barra do Garças concedeu. Então, há essa insegurança jurídica e seria muito imaturo da parte da Procuradoria Jurídica não ter esse respaldo dos órgãos de controle. Então, volto a afirmar que essa proposta relacionada ao piso do magistério de 10%, ela continua de pé e foram feitas essas consultas aos órgãos de controle para que não incorra em nenhuma ilegalidade do ato do Poder Executivo. Então, isso eu gostaria de deixar claro e é com muita tristeza que a gente vê a condução dessa negociação tomar esse caminho.